lemos a Escritura, nós estamos entrando agora em reunião com Jesus. Com certeza Jesus vai falar aquilo que você precisa ouvir. Pastor, às vezes eu oro a Deus, parece que demora um pouquinho. Não. Você tem que prestar atenção se você está entendendo o que Deus está falando. E tem coisas que para mudar do lado de fora é necessário mudar primeiro do lado de dentro. Você entendeu? Sim ou não? Você vai pegar um copo. Eu vou tomar um café, vou tomar uma água. Mas se esse copo estiver limpinho do lado de fora, limpinho, mas se ele estiver sujo do lado de dentro, o que você vai fazer com ele? Você vai lavar ele antes de usar, não é isso? Tem coisas que Deus quer nos abençoar, mas Ele tem que preparar a gente. Se nós não estivermos preparados, nós vamos jogar fora. Você entendeu? Nós vamos perder a oportunidade que Deus está dando. Tudo nessa vida nós temos que orar a Deus, porque às vezes a gente tem uns pensamentos, temos umas ideias na nossa cabeça, que nós temos certeza, convicção que aquilo ali é de Deus. Não, é de Deus sim, fazer desse jeito, mas você já orou? Porque muitas das vezes, se a gente não prestar atenção na palavra, nós vamos se enganar. Aí fazemos tudo errado. Eu já passei coisas na minha vida que eu achava que eu tinha certeza do que eu estava fazendo, certeza absoluta. Irmão, eu tomei tanto prejuízo já na minha vida por fazer as coisas erradas, sem confiar em Deus, sem perguntar a Deus. Oportunidades que eu era para estar bem, eu joguei fora. Deus me deu oportunidade, mas eu joguei fora. E outras oportunidades que eu fiz acreditando que era de Deus e não era uma cilada do inimigo. Lá na frente que eu fui entender. Então hoje, tudo meu é com muito cuidado e com muita oração. Eu tenho que ter certeza que aquilo ali é Deus mesmo que está falando comigo, que é de Deus mesmo eu fazer aquilo ali. Então tem certas coisas que Deus, Ele prepara a gente primeiro, entendeu? Deixa eu mostrar aqui. Jeremias 17. Gente, preste atenção direitinho agora aqui, tá? Não deixa nada te distrair, não, senão você vai achar um montão de coisa legal na igreja, né? Se deixar, você vai reparar coisas que você nunca tinha reparado dentro da igreja. A sua mente fica voando lá de fora. Sabe para que isso? Tudo para você não prestar atenção no que Deus está falando. O inimigo, ele é sujo, ele não quer que você ouça. Porque se você ouvir, vocês estão prestando atenção direitinho? Se você ouvir, a sua história vai mudar. Hã? Estão entendendo direitinho, pessoal? Ou a tua mente está ocupada? Hein? Ou a tua mente está ocupada com outra coisa? Você está pensando em outra coisa? Isso é uma estratégia do inimigo. Você está dentro da igreja, tua mente está pensando em outra coisa lá fora. Isso aí que a pastora falou me lembrou não sei o que. A pastora está falando, você está lá prestando atenção em outra coisa. Não. Preste atenção na palavra que é para você vencer. Glória a Deus. Olhe no Jeremias. Gente, preste atenção nisso aqui, isso é uma coisa importante para você saber. Jeremias 17, capítulo 9. Achou? Hã? Você sabe uma das coisas que eu acho que eu concordo com o pastor Mota? Uma das primeiras coisas que todo cristão deveria ter? Uma Bíblia. Eu fui para a igreja, eu comecei para a igreja, eu tinha uma Bíblia católica.
católica, eu ficava ali acompanhando. Depois eu vi aquilo ali, não tinha nada a ver com o pastor pregava. Ah, meu sonho era ter uma Bíblia, eu tenho que arrumar uma Bíblia, gente, para me acompanhar a palavra. Você sabia que quando você acompanha lendo, ou quando você leva até um caderninho que você anota, você guarda melhor? Hã? Já sabia que você guarda melhor o que está sendo ensinado? Sim ou não? Hã? Você memoriza melhor, então tem que ter uma Bíblia, pessoal. E o seu sonho para se realizar, nada para Deus é impossível. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. De repente você está sentadinho aí, você não tem nem ideia aonde Deus quer te levar. Jesus disse assim, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os meus pensamentos. Ele confia para te dar uma vida de paz, de abundância. Deus quer te abençoar muito. Só que isso vai depender da atenção que você dá para a palavra, do que você entende da palavra. Você está entendendo? Sim ou não? É isso, é você confiar em Deus, prestar atenção, não deixa o inimigo roubar a sua atenção. Mateus 19, acho que é 12 ou 13, 19, um negócio assim, não vamos lá não. Está escrito assim, ouvindo alguém a palavra do meio e não a entendendo, vem o maligno e faz o quê? Arrebata o que foi semeado no seu coração. Então, quando você vem para a igreja, você tem que focar no que está sendo ensinado. Sim ou não? A Natasha e a Armin chegaram agora. Mas vocês aí atrás, não olha para a Bíblia não. Eu falei para a gente ir que livro. Entendeu? Aí eu vou perguntar, não lembro mais não, sei lá, mandei para o Pedro, não sei o que. Então você não está prestando atenção na palavra. Glória a Deus, tem que prestar atenção. Jeremias 17, versículo 9. Não é isso? Agora presta bem atenção aí direitinho, pessoal. Olha o que está escrito aí. Enganoso é o coração, não é isso? Mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Vamos dar uma paradinha aqui? O nosso coração, ele é enganoso. Você tem que ter cuidado com o seu coração. Por isso, com o Provérbios 3, versículo 5, está escrito assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe, que é você se apoiar no seu próprio entendimento, naquilo que você acha que está certo. Muitas das vezes que você acha que está certo, não está certo. Você tem que ir para a Bíblia para você ver que o que você está pensando, planejando, se está dentro da palavra. E tudo nessa vida você tem que pedir sabedoria a Deus. É igual a prosperidade, presta atenção. Deus, eu quero prosperar. Aí você começa a prosperar, você não sabe administrar o que você ganhou. Você está entendendo? Tu tem o dinheiro, mas você não tem a sabedoria para administrar. Ou você pensa só no hoje. Entendeu? Você pensa só no hoje, você não pensa no amanhã. Aí você pega um dinheirinho, não espalha, não se assim, vou pegar um dinheirinho hoje. Mas, um exemplo, lá em casa eu estou precisando comprar amanhã um leite, uma mistura. Não é outro dia, eu vou ali, gasto tudo na padaria, vou comer pizza, fazer acontecer. Amanhã eu estou precisando de um leite, eu não tenho. Você está entendendo? A gente tem que saber administrar as coisas. O que você ganha, você tem que pedir sabedoria a Deus para você administrar. Porque se você administrar errado, você pode ganhar bilhões que não vai dar certo, você vai continuar sofrendo. Você está entendendo? Porque não é a quantidade que você está ganhando, é como você está administrando. Eu já vi pessoas ganhar pouco, mas tem lá a sua carninha, tem seu feijão, tem seu leitinho para tomar.
Você está entendendo? Por exemplo, um exemplo assim, hoje eu não tenho, vou gastar 30 com lanche. Não tem janta. Amanhã correria, também não tem janta, vou gastar mais 30 com lanche. Vamos botar aí, R$60. Se você for ali comprar R$60 de mistura, de repente dá para você comer quase a semana toda, sei lá. Você comprar 1 quilo de frango com esse dinheiro. Você não gosta de comer frango a semana toda. Compra meio quilo de carne. Se você comprar 1 quilo de frango com esse dinheiro, você pode fazer um diazinho franguinho milanesa, outro dia você faz um franguinho ensopado. Tá entendendo? Depois você faz um molhinho de frango, você vai comer quase a semana toda. Então a questão é como você vai administrar isso. Isso tem que pedir sabedoria a Deus. Coisas que não tem necessidade. Tem gente que gasta dinheiro com coisas que ela nem vai usar. Eu só passo ali com uma. Que bolsa ali? Já tem 3 bolsas no guarda-roupa que ela não usa. Um exemplo, estou dando um exemplo. Tem gente que não é assim. Aí você vai lá com. Ou você já tem um bom fone de ouvido na sua casa. Aquele fone de ouvido, vou comprar esse, mas o seu não está funcionando. Você vai comprar outro fone para quê? Aí tem 2 fones pendurados lá. Aí você, caraca, eu ia comer um negócio, acabou o dinheiro, Eu não vou falar para você comer o fone, porque não vai ter como comer o fone. Mas você podia, já que você tinha um fone, você podia deixar o teu fone lá e comprar uma misturinha que você comer. Você está entendendo? Sim ou não? Às vezes eu compro coisa que não tem necessidade, o que tem eu não compro. Eu estou lá em casa, estou vendo que o meu gás já está ficando leve. Eu acabei de receber meu dinheiro. O que eu faço? Poxa, eu vou segurar essezinho aqui. Deixa esses 100 aqui guardado, ele capou o gás, vou lá rapidinho e compro. Mas não, aí você gasta, não, mas é teu problema, dá certo que teu problema, você tem que ter juízo. Aí no outro dia, faz as compras, faz aquela festança, no outro dia acabou o gás, você não tem um centavo para comprar o gás, e agora? Mas ela, meu Deus, podia ter guardado aqui R$100 para comprar o gás. Você entendeu? A conta já vem um aviso de corte, de bloqueio. O que você tem que fazer? Primeira oportunidade que surgiu um dinheirinho, vou pagar. Você vai esperar cortar a conta. A tua luz, se você sabia que quando corta a luz, você tem que pagar as 2 contas. Porque quando corta, é assim, é quando já juntou 2 contas. Se você pagar uma mais antiga, não vai cortar. Você vai levar um fôlegozinho para pagar a outra. Se você não pagar, aí eles cortaram, você tem que pagar as 2. Pastor, se eu deixar cortar, botar alongado, você vai estar vivendo em pecado. E o que tem viver em pecado? E os seus sonhos? Como é que vai se realizar se você está dentro do pecado? Pecado é pecado, pessoal. E aí? Estão entendendo direitinho? Como a gente tem que ter juízo? A conta lá está as outras. Se você. Tudo tem, às vezes acontece uma calamidade, alguma coisa, que você não tem mesmo como pagar. Uma emergência, surgiu uma emergência, vamos orar, Deus proverá. Mas você tem o dinheiro, você vai gastar o dinheiro com outra coisa, sabendo que você tem um compromisso. Essa nova internet aqui que eu botei, ela não vence na mesma data que a outra. Falando nisso, depois eu vou até trocar essa data, vou botar na mesma data que a outra. Ela não vence a mesma data que a outra. Acho que foi a menina, não sei se foi a menina que botou para essa data, não sei. Ela vence essa aqui vence dia 10, a outra não, a outra vence dia 20. Aquela que eu cancelei, essa aqui vence dia 10. Aí, quando foi um dia desse, a menina me mandou mensagem, até porque eu não estou acostumada a pagar a internet nessa data, eu já acostumei a pagar outra naquela data. Ela, senhora, a sua internet está atrasada. A senhora vai poder efetuar o pagamento até o dia 19? Vai evitar o bloqueio?
Falei, sim, pode botar aí que eu vou pagar. Aí quando foi, eu não tinha todo o dinheiro para pagar, tinha uma partezinha lá na conta, mas não chegava dele o valor todo. Aí foi até o João Vitor que enviou o dízimo, não foi? Ontem da noite? Você que enviou, não foi? Aí eu peguei aquele dízimo ali que o João dizimou, fui lá, inteirei e paguei logo a conta dele. Hoje mesmo eu paguei. Mas eu vou esperar o cara cortar a conta, a internet, para poder resolver sem necessidade. Você está entendendo? A gente tem que saber administrar o que Deus dá. E tem gente, que é claro, que eu não é. A gente fala tem gente, parece que é piada, né? Não parece piada, mas tem pessoas, vamos falar assim, há pessoas que às vezes não tem uma família. Ah, mas eu sou sozinha, tá ótimo. Não, você já está fazendo tudo errado. Porque se você pretende ter uma família, você já tem que começar a se equilibrar agora. Para quando você ter um, ele não sofrer na sua mão. Entendeu? Então a família, a mulher sem gás dentro de casa, chega lá e acabou o gás. Ih, rapaz, agora já era. Dinheiro que eu tinha, eu comprei hambúrguer, passei no depósito, eu tomando não sei o quê. Um tanto de bobeira na mão e o gás foi embora. E ele? Não é assim não, gente, tem que ter juízo. A mesma coisa a mulher. Mulher quer casar, né? Quando eu casar, eu vou pegar a responsabilidade de cuidar da casa. Não, você já tem que cuidar da casa agora, aprender a fazer um café, aprender a fazer uma comida, porque você vai casar e não sabe fazer nada. Cara com fome, vai fazer o quê? Ih, deixa eu ligar para minha mãe para como é que frita ovo. Irmão, você era para ter aprendido isso antes. Você era para ter aprendido isso antes, fazer um café, um feijão. Não vai morrer todo mundo de fome dentro de casa. Entendeu? A mesma coisa é o cara. A mulher não sabe lavar uma roupa, o marido vai andar todo sujo. Se o cara trabalha fora. Então eu vou voltar para casa da minha mãe, do meu pai. Aqui eu não fico sem gás, eu estou uma semana sem gás, estou no escuro, cortaram a luz. Ele não vai querer se viver assim. Entendeu? Você tem que saber administrar a sua renda. Então, eu queria, não está dando, eu queria ter 1 milhão, mas 1 milhão, o que você vai fazer com 1 milhão? Você já pensou o que você vai fazer com 1 milhão? Eu sei o que eu faria com 1 milhão. Eu ia passar uma manteiguinha e eu ia comer. 1 milhão grandão daquele. Tem pouco que eu não como milho cozido. Mas assim, vamos supor, se você ganhasse uma bolada hoje, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você já orou a Deus para saber o que você vai fazer? Mas eu já tenho tudo na minha mente que eu vou fazer. Mas isso que você tem para fazer, você já orou a Deus para saber? De repente você já fez seu cálculo, não sei o que pro Zezinho, mas você já perguntou a Deus se está certo o teu cálculo? Não, gente, é sério isso, porque já aconteceu de eu pegar um dinheirinho na mão, depois passou o tempo, fiquei dura de novo, meu Deus, para que eu comprei aquilo ali? Nossa, carro, se é hoje eu não compraria. Trouxe sem necessidade, entendeu? Não me serviu para nada, falei, caralho, esse dinheiro é todo, primeiro que eu comprei um tapete, levei para cá, que dor de cabeça que eu tive com aquele tapete. Olhei o tapete bonito, não é nada tão caro assim. Falei, caraca, vai ficar lindo, irmão, esse tapete pelucinho. E irmão, aquilo quando pega o pelo, só Jesus Cristo para tirar aquilo para mim. Haja braço, freque. Nem aspirador de pó não tira o pelo daquele. E a gente tentou tirar. Não foi, gata de ganhador? Eu me arrependi que eu comprei aquele tapete. Falei, gente, eu comprei uma dor de cabeça. Sério. Então você tem que pensar e orar a Deus. Resultado, não tem um tapete mais daquele lá em casa. A gente comprou, eu tinha comprado, eu comprei 3 tapetes. Eu comprei 2 para mim, que eram para o quarto, para a sala. Natasha comprou para o quarto dela. Tu não vai achar um tapete desse lá em casa mais. Tirando tudo.
Que tapete para dar trabalho. Não. Nem quando ele você já viu como é que é? Ele pelucinho assim, ó, tem um montão de pelinho. Ele é bonito, você olhando assim na foto, ele é bonito. Mas aquilo ali, depois que pega o pelo e as poeiras entram ali, irmão, aquilo é um problema. Aquele montão de trocinho colado, a carrinhazinha, e para tirar, que eu tinha que tirar com a mão. Eu tenho tempo de ficar tirando aquilo com a mão. Eu me arrependi. Falei, meu Deus, para que eu comprei esse tapete? Eu comprei um monte de problema para dentro da minha casa, não quero mais esse tapete. Você está entendendo? Então você tem que pensar que aquele dinheiro que eu gastei ali, eu gastei dinheiro à toa. Gastei dinheiro à toa. Eu até dei. Nunca vi o tapete na casa da pessoa. Acho que a pessoa descartou o tapete também. Não quis ter trabalho com o tapete. Então você tem que pensar antes de fazer. Entendeu? Você tem que calcular. Quer ver? Eu vou te ensinar na Bíblia, como isso que eu estou ensinando para você é a mais pura verdade. Então, quando você for fazer algum plano, pai, eu quero prosperar, abre as portas da prosperidade para mim, Deus vai começar a prosperar você. Pede sabedoria a Deus, faça igual Salomão. Pai, me dá sabedoria para comprar, me dá sabedoria para o que eu vou, como que eu vou fazer, o que eu devo comer. O que aconteceu? Teve uma época que eu estava com dinheirinho, eu passava lá no mercado, doce, bala, não sei o que, danone. O que eu ganhei? Eu estou de quilo, engordei pra caramba. Quando eu olhei na balança, falei, caraca, minha roupa já não estava dando mais em mim. Deus me prosperou, não é? Mas eu não estava com sabedoria, de vez de comprar uma banana, uma laranja, entendeu? Fazer um suco, uma vitamina, foi me encher de doce. Aí comecei a engordar e Deus falou comigo, Fabiana, para com isso, um montão de refrigerante, um montão de bala, o que você está fazendo? Eu te dei a prosperidade, você está estragando tudo. Você está entendendo? Está gastando mal. Então eu fui entendendo, não basta a gente ter as coisas, a gente tem que saber administrar. Hoje eu não estou mais naquela situação que eu estava, não, está mais humildezinha a situação, mas aí eu pego o dinheirinho, vou lá, compro uma maçã, compro uma banana, um mamão, entendeu? Aquele montão de doce, é muito difícil comer um doce agora, não é? Muito difícil. Estou falando você não comer não, mas eu passocava de doce. Hoje eu fico pensando como é que eu conseguia comer tanto doce, gente. Muito doce. Refrigerante, um montão de coisa. Hoje, se eu olhar lá na balança, eu emagreci muito. Parei com isso, emagreci muito. Minha roupa agora está. Tem calça minha que não estava dando, está dando, tem outras que está até meio larga. Você está entendendo? Às vezes falta sabedoria. Tem pessoa que, se Deus der muita coisa, a pessoa se mata, sério. Aí eu que fui doce, essas coisas, porque eu era convertido, mas tem pessoas que, se der muito dinheiro, se a pessoa for viciada, ela se mata. Quanto mais dinheiro ela tiver, mais ela vai consumir aquilo ali. Então, tudo nessa vida tem que ter sabedoria. Olha o que Deus está ensinando aqui. Olha como é que Deus ensina a gente fazer os nossos cálculos antes de começar. Te mostrar aqui. Deus está te abençoando, sim. Você, antes de fazer outras coisas, vê as suas despesas do mês. Olha, eu tenho que comprar gás, eu tenho que pagar minha continha de luz. Isso é a despesa fixa da sua casa. Tem que fazer compra. Você tem que aprender a ter juízo, né? Desde cedo, senão. Aí lá já pensou, eu sendo uma mulher, se eu não tivesse juízo, nem ia ser das minhas filhas. Eu não tinha idade, eu sei lá. E aí? Tem compra? Não. Já comeu o quê? Ia ficar meio complicado, gente. Foi?
14, versículo 5. Não, peraí. Vamos pegar no versículo 25, Lucas 14, 25. Vocês estão entendendo direitinho, pessoal? Sim ou não? Poxa, pastor, mas isso aí não tem nada a ver com a palavra. Tem sim. Olha, a gente vai ler aqui agora. Jesus ensina a gente. Ó, Jesus ensina a gente pagar direitinho as nossas contas. Lembra de Pedro? Quando estavam cobrando lá imposto a Pedro? O que Jesus falou? Vai lá, Pedro, abre a boca do peixe, pega 2 dracmas. Uma por mim e uma por ti. Vai lá e paga a dívida. Não? Se Jesus fosse caloteiro, não. Ele ainda falou, tu acha justo o filho do dono de tudo pagar? Mas para que não haja escândalo, vamos pagar direitinho as contas. Hã? Ele ensina a gente a fazer isso direitinho. Amém? Honrar o nosso compromisso direitinho. Sim ou não, pessoal? Hã? Aí ele está falando aqui, ó. A parábola acerca da providência. Não é isso? Hã? Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, a sua mãe, a sua mulher, irmão e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pastor, como assim? Eu vou ficar aborrecendo lá meu pai e minha mãe? Não, você está entendendo errado. Ele está falando, aquele que não deixar pai, mãe, filho, e deixar não é que você vai abandonar a sua família, não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que quando você tem um chamado de Deus, você tem que amar sim a sua família, mas não acima de Deus. Você está entendendo? Você tem que ir para cima, tem que fazer a obra de Deus. E aí ele está dizendo aqui, ó, vamos para essa daqui de baixo, que é essa aqui que Deus quer falar com a gente. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, preste atenção nisso, não se assenta primeiro a fazer as contas de quê, pessoal? Dos gastos, não é? Aqui está falando na torre, mas tem Bíblia que a tradução está um edifício. Você quer construir uma casa, você quer construir um negócio, você tem algum propósito na sua vida, algum plano. Você vai sentar para calcular o quê? Os gastos do que você vai ter com aquilo ali. Glória a Deus, você tem que pedir sabedoria a Deus. Vai valer a pena que eu vou gastar? Hã? Se eu gastar aqui 2 vezes aqui não der certo, tudo isso você tem que calcular. É para sempre isso aqui? Isso é uma coisa séria? Tudo isso você tem que calcular. É a mesma coisa assim, ó. Poxa, eu acho que, sei não, vou construir uma parede aqui. Acho que vai ficar legal. Aí gasta cimento, gasta areia, gasta tijolo. Amanhã depois, caraca, nossa parede aqui não deu certo não. Está tampando calor, não vem oxigênio para cá. Vou derrubar a parede. Eu gastei dinheiro à toa, irmão. Hã? Por que eu não calculei isso antes de fazer a parede? Entendeu? Gastei dinheiro à toa. Ele está dizendo aqui, ó. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Você começou? Vamos fazer as contas, vamos ver se tem como a gente começar, como a gente acabar, se a gente vai conseguir arcar com essa responsabilidade. Isso serve também para aquela pessoa que vai lá e não estou falando a questão de uma necessidade, né? Tem coisas que a pessoa faz por necessidade, né? Mas tem coisas que a pessoa faz sem pensar. Vou ver se eu vou comprar uma casa aí para me pagar X por mês, mas eu não tenho esse X. Vamos supor assim, vou comprar uma casa para me pagar todo mês, eu vou pagar 5 mil. Aí vamos supor aqui que eu ganho
que eu ganhasse 10 mil, vou botar 10 mil. Aí esses 10 mil ali, eu tenho que calcular se eu tirando aqueles 5 mil, se o que sobrar vai dar para os meus gastos normal. Porque eu vou pagar aquilo ali e não vou comer, não vou comprar carne, não vou, tá entendendo? Sim ou não? Porque as minhas despesas do cotidiano, do mês, vai continuar. Então eu tenho que ver se eu vou conseguir pagar aquela prestação e suprir as minhas necessidades. Isso é um cálculo que você tem que fazer. Hã? Sim ou não? Aí ele está dizendo aqui, ó, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Pastor, o que significa essa parábola? Essa parábola vai despertar eu e você que nós, tudo nessa vida nós temos que fazer o quê? Um cálculo, orar a Deus, perguntar, botar na mão de Deus: Senhor, é para me fazer desse jeito ou não é para me fazer desse jeito? Senão você se arrepende. Você está entendendo? Quer ver uma coisa que eu me arrependi muito? É aquele carro que eu tinha. Desde o começo, um montão de gente foi usado por Deus para falar, para me desfazer daquele carro logo. E eu não escutei. Não insistindo em ficar com ele. Eu vou te falar um negócio, foi a pior coisa que eu fiz, foi ter ficado naquele carro. Se eu ter a cabeça que eu tenho agora, eu já tinha desfeito dele desde o começo. Tinha orado a Deus para Deus me dar um carro mais econômico, mais fácil. Entendeu? Aquilo ali foi dinheiro que eu joguei fora, não tinha necessidade daquilo ali. Por falta de quê? Sabedoria. Às vezes a pessoa é cabeça dura, a pessoa não entende. Outra coisa é quando você não quer escutar uma pessoa que tem experiência. Tem pessoas que às vezes você tem que vigiar. Tem pessoas que às vezes estão sendo usadas pelo diabo para te dar um conselho errado, para te desviar. Mas tem pessoas que às vezes têm experiência. Igual eu já escutei, acho que 5 ou mais mecânicos. E todos eles tinham falado a mesma coisa para mim. Quer um conselho? Vende esse carro. Isso é uma dor de cabeça para você. Os precinhos desse carro é caro, ele é complicado. Poxa, não é possível que todos eles estavam errados. Entendeu? Cabeça dura. Então você tinha que ouvir uma pessoa que entenda. A pessoa tem experiência, está te dando conselho para o seu bem, você não está aceitando a experiência. Quer ver outra coisa que eu fazia muito, que hoje eu não faço mais, que eu me arrependi muito? É você ficar contando seus planos para os outros. A única pessoa que abaixo de Deus que eu costumo contar os meus planos é para o meu pastor, que eu tenho uma confiança que ele é o meu pastor há anos, eu sei que ele vai orar. E algumas pessoas da minha confiança, eu não tenho, pode ficar falando para todo mundo, não. Meus planos, não tem. Porque isso aí, o plano vai por água abaixo. Tem pessoas que têm inveja, tem pessoas que amaldiçoam, tem pessoas que estão rindo com você, mas ela não quer ver o seu bem. Infelizmente é assim, você está entendendo? Se puder amaldiçoar a sua vida, secar a sua vida, e existe um espírito da inveja. Vamos lá no livro de Provérbios, você tem que ter cuidado com esse demônio. Aí tu conta, a pessoa já fica se mordendo de raiva porque você vai... Alcançou uma bênção e ela não alcançou. Você está entendendo? Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Provérbios 27, versículo 4. Cuidado com o espírito de inveja. Isso aí destrói casamento, carro quebra. Irmão. Troços, bichinhos, o bichinho fica tudo amuado, até suas plantas secam. A pessoa fala,
Meu Deus, que planta linda. Outro dia planta murchinha. Cabelo cai, unha quebra. Estou te falando, é uma coisa que tem da inveja. Está escrito aí no Provérbio 27, versículo 4. Cruel é o furor, não é isso? E impetuosa é a ira. Já viu uma pessoa irada, quebrando tudo? Com raiva, já viu uma pessoa irada, quebrando tudo? Ninguém consegue segurar a pessoa. É terrível isso, né? Mas a Bíblia está dizendo que a inveja é pior do que isso. Cruel é o furor, e impetuosa a ira. Mas ele está dizendo, mas quem parará perante a inveja? A inveja, ela existe. E às vezes você tem amizade com pessoas que morrem de inveja de você, que você tem. Caraca, Carol, esse carro seu, essa moto, tá jogando um montão de inveja que você tem. Ai, na hora dessa eu vou comprar uma dessa para mim. Entendeu? Está amarrado, quando sair você tem repreende. Eu repreendo todo tipo da inveja. Está amarrado com Jesus. Unge lá seu carro, sua moto, seu cabelo. O espírito da inveja, a pessoa deseja o que é seu. É terrível, ela queria ter aquilo que você tem. Aí não tem, tem gente que fica até com ódio de você, porque você tem aquilo ali e ela não tem. Ou ele não tem, sabia disso? Tem gente que fica com raiva, para de falar com você e tudo. Com raiva, por inveja da sua vida. Começa a meter o mal em você. Vamos ver até quando aquilo ali, entendeu? Com raiva porque você tem e ela não tem. A pessoa queria estar no seu lugar, ver o que você tem. Pastora, mas eu não tenho nada. Mas inveja não é só inveja de dinheiro, não, gente. A gente tem inveja até do seu jeito, do seu relacionamento. Às vezes você tem um marido que te trata bem, você tem uma esposa que te trata bem. Às vezes a casa do vizinho é todo dia panela rolando. Entendeu? Uma brigaiada, cachorro latindo. Aí eles têm inveja até da tua paz. Poxa, mas como é que o marido de fulano trata ela tão bem? Às vezes se for o homem, poxa, mas a esposa de fulano é tão calminha, minha uma brigona. Começa a invejar a sua vida. Porque como é que eles vivem bem daquele jeito? Está amarrado em nome de Jesus. Tem que pegar um óleo ungido e ungir sua casa contra inveja. O senhor está amarrado. Aqui no espírito da inveja vai entrar. Eu peguei aquele sangue do cordeiro, eu fiz isso lá em casa. Eu tenho que fazer isso aqui na igreja. Ungir seu carro, pai, estou abençoando meu carro em nome de Jesus. No espírito da inveja vai pegar nesse carro. Outro dia eu saí, tá certo que o carro que Deus me deu não é um carro nosso do ano, mas é uma bênção. Graças a Deus tem sido uma bênção para mim. Aí eu saí com ele, teve uma vez, um dia aí que ele ameaçou, morreu umas 2-3 vezes na rua. Aí eu parei lá no portão da minha mãe, a porta não queria abrir de jeito nenhum. Tu lembra daquele dia? Tu lembra o que eu fiz? Eu estava dentro do carro. Eu repreendi em nome de Jesus, não está amarrado todo espírito de demônio, de inveja, praga, maldição, repreenda em nome de Jesus. A porta do carro abriu na hora. Não foi, Natália? Estou te falando. A porta do carro abriu na hora, o carro morreu mais. É sério, irmão. Porque pode ser humildezinho, mas às vezes a pessoa que não tem nenhum está de olho no seu. Então você não entende, você é inocente, você não leva por esse lado, entendeu? Gente, não adianta o Espírito Santo. A porta ainda estava ali uns 10 minutos que o troço não abria de jeito nenhum. Eu repreendi, abriu na hora a porta. O carro não morreu mais. Vai nessa. Unge lá o carro lá. No nome de Jesus. Tinha um homem que chegou aqui com o carro.
o rapaz, não tem essa não, o rapaz foi um casal, que eles frequentavam aqui, mas depois eles foram embora, porque eles foram morar muito longe e foram para outra igreja, casalzinho que vinha aqui. Aí ele chegou ali, estacionou o carro dele era novinho, ele trabalhava de Uber, o carro dele novinho, o carro prata. Aí estacionou ali e tal, aí eu estou pregando sobre essa palavra aqui. E nesse dia eu estava entregando um óleo ungido contra a inveja. E ele está lá olhando, quando terminou o culto, ele, pastora, pelo amor de Deus, foi bom ter vindo aqui. Falou certinho comigo, aonde que eu unjo esse carro? Lá de dentro, lá de fora, aonde? Meu carro é novo, só vive quebrando peça. Eu já sei que isso não é normal, eu compro uma, quebra outra, eu compro uma, quebra outra. Não é possível, pastor, carro novo. A senhora falou isso aí, eu senti até uns arrepios, acho que isso é inveja, ele está amarrado assim, ungindo o carro do carro. A senhora pode ir lá comigo? Fui lá, ungi o carro dele. Agora, quando você for, você unge por dentro, acabou o problema de quebra-quebra do carro dele. Entendeu? Irmão, você pensa que essas coisas não existem? Existe sim. Como que eu repreendi o troço lá, a porta abriu, o carro funcionou normal? Tá, ele pode abrir a porta e tá abrindo normal. Sério. Entendeu? Que você não sabe, chama alguém para direitar a nossa memória. Não é só isso não, ele quer repreender o demônio que está fazendo isso. Ele tem uma pessoa que você não sabe, mas inveja você. Está passando lá com o teu carrinho, o cara está andando na frente. Adorar muito bem, não. Mentira. Você nem é assim, mas a inveja faz desse jeito. Quero ver a hora que esse carro quebrar, não amaldiçoa tudo. Não, mas, gente, existe isso. Você está pensando, todo mundo é cristão. Nada, existe isso. Tem gente que deseja que a perna do outro quebra quanto mais o carro, gente. Não? Eu já vi pessoa falar isso. A hora dessa aí, ó, quebrar essa perna aí, eu quero ver que não sei o que. Eu estou desejando, amaldiçoando os outros quebrar a perna, braço, imagina o carro. Porque é um espírito que está na pessoa, que usa a boca da pessoa para amaldiçoar a sua vida. E se você não se defender, você fica ali, ó. Pastora, mas se a pessoa, por exemplo, e a inveja? A inveja tem dois jeitos que você pode evitar ela. Você tem que orar, repreender, ungir a sua casa, ungir lá o seu carro e evitar de falar da sua vida. Porque quando você fala, você está provocando, no invejoso você está provocando inveja. Poxa, estou pretendendo aí comprar uma televisão, um exemplo, né? Eu queria botar lá em casa. O invejoso, aquilo ali já fica, já sai dali, não sei com que dinheiro que vai comprar a televisão. Já amaldiçoa a sua vida, antes de você comprar. O invejoso, aquilo ali, você dá um tiro nele. Sei da onde que vai ter dinheiro para comprar uma televisão daquela, coitado. Aí o negócio, aí vem que você já estava com dinheiro, tá tudo certo para tu ir lá, o negócio puxa. Meu Deus, mas já estava tudo certo, olha isso. Você falou, vamos sua vida, não fala nada não. Vigia até quem você leva para dentro da tua casa. Porque eu nunca mais esqueci daquela história daquela mulher que o pastor Mota contou. Lembra daquela mulher? O pastor falou que a mulher, ela era casada. Aí o que aconteceu? Ela era casada, o marido veio a falecer. Aí falecia, ficou muito tempo aqueles troços lá na justiça, muito tempo. Só que como demorou bastante tempo, quando ela veio receber o dinheiro, ela recebeu um bom dinheiro, vezes atrasados. Aí ela, pastor, graças a Deus, eu tinha pedido pastor para orar, graças a Deus saiu meu dinheirinho lá atrasado, pastor, eu vou reformar minha cozinha, vou comprar uns negocinhos lá. E o que ela fez? Ela pegou aquele dinheiro, ela reformou a cozinha dela, pediu para fazer lá um rebaixamento, comprou, o pastor falou que ela comprou fogão, geladeira,
naquela época de última geração. As coisas boas, sabe? Micro-ondas. Restaurou-se a cozinha dela todinha. E tal. Resolveu se alegrar com a família, né? Com o pessoal, e chamou. Aí tá lá, ela contando pro pastor, na noite de Natal, todo mundo come, bebe, todo mundo na sala, naquela ceia, na televisão ligada. Aí, como é que foi e tal? Aí ela foi e falou, gente, graças a Deus eu reformei minha cozinha, tu viu como é que ficou? Vira como é que ficou a cozinha? Ela, não, minha filha, vamos lá. Ela levou o pessoal para ver a cozinha. Aí o pessoal, nossa, que fogão lindo, que mais não sei o que lindo, o pessoal ficou... Eu sei que no meio daquele pessoal tinha um ou mais invejoso. Tinha um ou mais. Aí ela falou, pastor, daqui a pouco saiu todo mundo de dentro da cozinha e foi para a sala. E a gente vendo a televisão, né? Comendo a ceia na sala, daqui a pouco só escutou o barulho. Pum! Aí ela, meu Deus, mas que é isso? Ela disse, sério, ela disse que o rebaixamento lá que eles fizeram lá, que eu não sei se era de gesso, o que era aquilo lá, desabou da cozinha dela. Caiu, amassou fogão, amassou micro-ondas, fez maior estrago na cozinha nova dela. Meu Deus! Depois ela foi falar para o pastor, misericórdia, minha cozinha nova que eu reformei. Aí ela estava falando, o pastor falou, irmã, isso foi inveja. Foi na hora que ela chamou o pessoal lá para ver. O que? Mas acontece. Eu lembro, a minha mãe, ela está aqui no Face comigo. Ô mãe, Deus abençoe a sua vida. Ela está mandando um abraço para todos. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe tinha uma samambaia linda na varanda. Sabe o que é samambaia, não sabe? Ah, a bichinha vinha até aqui embaixo, cheia. Que samambaia linda. Eu lembro quando eu era criança ainda, chegou uma tia lá, que eu não vou nem citar o nome, deixa quieto. Aí chamava minha mãe de Neura. Nilce, que samambaia linda, meu Deus, eu pegando os cachos assim da samambaia. A minha não fica assim, cheia, descabelando a samambaia toda. Minha mãe deve lembrar disso, eu lembro disso, eu era criança. Ela foi embora, irmão, no outro dia, a escolha da samambaia estava murchinha. Quando foi no outro dia, detalhe, tudo seco. Aí a minha mãe, Deus que me perdoe, que olho, acabou com a minha samambaia. Entendeu? O Samuel, ele disse que tinha uma vizinha dela lá, duas vizinhas, e tinha uma vizinha lá que tinha uns pés de pimenta lindos no quintal dela, plantou aquelas pimentas grandonas. Aí chegou uma outra vizinha dela, gente, como tá lindo esse pé de pimenta. Meu Deus, eu já vi pimenta e tal. Conversa de mulher, né, com França. Aí, Samuel disse que no outro dia o pé de pimenta, as pimentas secou tudo. Ficou tudo sequinho o pé de pimenta. Aí essa vizinha, ele disse que ela ficou tão brava, que ela arrancou os pés de pimenta e jogou aqui, ó. Ela quer pé de pimenta, né? Foi lá na casa dela. Aqui, os pés de pimenta que você quer. Você amaldiçoou minhas pimentas. Deu uma confusão. Entendeu? Por isso que eu tô te falando, seca assim, gente. Por isso que... A gente tinha um pé de pimenta que nasceu lá, não sei como. Um florido, tudo cheio de pimenta. A gente deu uma vez que viu, foi lá, deixei pegar, pegou um montão, acho que a vizinha lá também. Pegou por um montão, cadê o pé de pimenta? Acabou o pé de pimenta, secou inteiro. Ele saiu inteiro sequinho. Ah, meu Deus, acabou o pé de pimenta. Secou na raiz. É sério? Então a inveja, ela existe. Você tem que pegar um olhinho ungido, ungir sua casa, repreender.
Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito da inveja. Não existe inveja nem de pregar o evangelho, você já viu isso? Não existe. O apóstolo Paulo falou assim, se bem que tem alguns que pregam a Cristo com inveja. Você não tem nem dom, não, mas não pregou, tem que pregar também lá. Você entendeu? Então, pessoal, é duas coisas que você pode fazer para evitar: orar, ungir a sua casa e evitar de falar os seus planos. Evita, fica contra você, Deus, ou uma pessoa que você sabe que é de Deus, que não vai ter inveja de você. Você está entendendo? Vai orar por você, quer ver o seu bem, quer ver você crescer. Agora, cara, vigia. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem parará de pé, quem parará perante a inveja? Para isso que você tem que fazer, ora, vigia o que você fala, repreende em nome de Jesus, não aceita essas coisas. Esse é o jeito que você pode fazer para evitar disso. Eu ia falar uma coisa aqui, mas se o Espírito Santo quiser que eu fale, ele vai me lembrar, porque fugiu da minha mente. Uma era essa daí, a outra era um assunto aqui que também eu ia avisar, entendeu? Mas se for de Deus, eu vou lembrar o que é. Se não for, mas meu pastor, se eu não lembrar, porque não era para falar, esquece. Entendeu? Então, pessoal, vocês estão entendendo que a gente tem que se fortalecer no Senhor, tem que se fortalecer na palavra, tem que ter cuidado. Quem você leva para dentro da sua casa? Você tem que vigiar isso. Eu tinha um radinho, lembra aquele radinho? Anos que eu tinha aquele radinho, eu escutava meu louvor, botava no pendrive. Aí um dia, porque às vezes você vem para a igreja, você pensa até que, mas isso não tem nada a ver, não é muito comum o pastor ficar ensinando essas coisas, só ensina a palavra. Não, é comum. Se Deus quer ensinar você, Ele vai falar. Eu fui para o estudo bíblico. E no meio do estudo bíblico, o pastor estava falando sobre inveja. Ele falou assim, gente, cuidado quem você leva para dentro da tua casa. De repente você está levando uma pessoa que tem inveja, aquela coisa. Na época, sabe o que eu pensei? Eu era nova convertida ainda, estava há pouquinho tempo na igreja, nada a ver. Isso aí não tem nada a ver com o estudo bíblico que o pastor está falando. O que tem demais você levar uma pessoa para dentro da casa? Nada a ver. Aí no outro dia, tinha uma conhecida minha, que eu encontrei com ela na rua, falei, vai lá em casa tomar um café comigo. Posso ir? Eu falei, vai da tardinha. E engraçado que o pastor tinha falado assim, às vezes tem gente que já entra na sua casa, você, boa tarde, a pessoa não está nem olhando para você, ela já entra assim, boa tarde. Boa tarde. Tem gente que já entra assim. No estudo bíblico, o pastor ensinando isso, Aí tá, passou. Aí quando foi no outro dia, que tem gente que é igual Tomé, tem que ver para crer. Eu, na minha teimosia, eu falei, nada a ver o pastor está falando do culto. O que tem a ver ele ficar ensinando isso no meio do culto? Eu pensando, né? Aí no outro dia eu falei com essa coisa, vai lá em casa tomar um café. Irmão, parecia até que a cena que o pastor falou, parecia que ele estava vendo antecipado. Ela, lembra, naquele dia, ela já entrou assim, boa tarde. Eu olhava lá para dentro e eu olhava a casa toda. Aí, tudo bem, já olhando lá para o quarto, para a televisão, para o móvel. Aí eu falei, aí eu olhei para a cara da Natasha, que a Natasha tinha ouvido essa pregação, né? A Natasha olhou para a minha cara e disse assim, mãe, igualzinho o pastor falou lá. Aí ela sentou na mesa, ela sentou na cadeira lá na mesa. Eu sento aí, vamos tomar um café. E eu tinha um radinho que estava em cima da mesa, desse tamanho. Tinha um pendrive, anos que eu já tinha aquele radinho, né? Escutava louvor. Aí ela, você quer tomar um cafezinho e tal? Ela, eu aceito. Ela olhou pro radinho. Nossa, que radinho. Lembra? Tá sorrindo. Nossa, que radinho lindo.
semana, não foi? Você se caiu, espatifou. Aí a Natasha, quando a mulher saiu, a Natasha, mãe, a gente estava há pouco tempo com o pastor Mota. Esse homem é profeta. Aconteceu certinho que ele estava falando. Falei, meu Deus, não é que é verdade mesmo? Já era no radinho, gente. Tinha radinho tantos anos, acabou com o rádio. Foi peça para tudo quanto é lado, abriu tudo. Falei, caralho, o rádio. Tentando colar o rádio, tentando não ter mais jeito. O olho da mulher, gente. Justamente o radinho que ela ficou apaixonada pelo ar. Gente, é coisa séria. Você tem que ter muito cuidado quem você leva para dentro da tua casa. Ela era uma boa pessoa, sim, e tal. E eu fui levar ela para tomar um café, porque ela era uma pessoa muito humildezinha, mas depois eu falei, não, melhor levar ela para tomar um lanche na padaria ou algum lugar mesmo dentro de casa. Você está entendendo? Então a gente tem que vigiar, tem que orar, repreender. E outra coisa, olha, o Zacarias, a promessa só aconteceu na vida dele. Deus teve que deixar ele mudo para cumprir o plano que tinha na vida dele. Porque ele falava demais. Vê lá, estuda isso lá no Lucas 1. O Zacarias, o pai de João Batista. Deus encontrou com ele lá no templo, lá falou para ele, todavia tu ficarás mudo. Você não vai poder falar até essa promessa se cumprir. Por quê? Porque se ele falasse, estragar a bênção. Entendeu? Então tem que vigiar. Tem que vigiar, senão você perde a sua bênção. Glória a Deus, vigia com quem você está lidando. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E graças a Deus por isso. Amém? É isso, gente. Presta atenção. Não tem essa situação que eu acabei de falar sobre você ter compromisso, pagar suas contas direitinho, fazer suas comprinhas dentro de casa, não tem? Sabia que isso eu aprendi na igreja, com as pregações do pastor Mota? Foi na igreja, não era assim. Eu não tinha essa coisinha de pagar minhas contas direitinho, esses juízos que eu tenho, não. Foi pastor pregando que eu fui aprendendo. Porque você tem família, mesmo se você não tiver, hoje em dia você vai ter uma família. Como é que vai ser se você não tiver juízo? E mesmo quem não tem uma família tem que ter juízo, porque a pessoa não come, a pessoa não bebe, não precisa de luz para dentro de casa, não precisa de um gás. Então tem que ter juízo, pessoal. Glória a Deus. Mas eu vou comer no lanche, daqui a pouco você está desnutrida, porque o nosso corpo precisa de feijão, ferro, precisa de um alimento. Você está entendendo? Nós não fomos feitos só para ficar comendo pão, essas coisas, não dá sangue não, gente. Essas porcarias aí da rua aí, hoje em dia, aí, é até difícil você arrumar um lugar para comer um lanche decente. As troças cheias de óleo, cheias de... Entendeu? Tem uns lugares que não tem higiene. É igual salgado, esse salgado de rua, é muito raro comer um salgado hoje em dia. Eu me decepcionei com o salgado cabeludo, salgado. Não, eu achei barata, não dá, entendeu? Sabe como é que eu gosto quando eu como uma coxinha, um negócio assim? Eu mesmo pego e faço em casa. Às vezes eu pego farinha de trigo. Pastor, você sabe fazer? Eu já trabalhei com salgado, gente. Trabalhei muitos anos fazendo salgado. A gente não fala, às vezes, uma coxinha, a gente vai lá, faz, pano. A menina agora da rua. Oi? Mas da rua não dá mais não, gente. Já achei tanta coisa da coxinha, sem ser frango, que eu me decepcionei, não dá mais não. Outro dia a Natasha ria. Aí a gente estava lá em Belfor Roxo resolvendo um negócio. Falei assim, Natasha, lá em Belfor Roxo, lá no Iguaçu, não foi? Que eu falei assim, vamos tomar um salgado, vou comer um pastel daquele ali, um caldo de cana, não foi? Aí vai ser, mas a gente ia para Miguel Couto. A Natasha, mãe, mas não é melhor você fazer um lanche lá em Miguel Couto? Eu falei, Natasha, ali eu já achei salgado cabeludo, salgado cabeludo. Não comeu mais nada lá não, aí é pra caramba. Não dá, irmão, é difícil, muito raro ter um lugar. Tem alguns lugares contados no dedo que eu paro para comer.
Não é porque eu seja enjoada, porque a higiene está esquisita. Eu já achei barata no pão. Por isso que hoje em dia eu só como pão de forma. Eu não estou comendo uma pão de padaria. Meleca, barata. Esse pão de sal. Tem muito tempo que eu não como pão de sal. Só como pão de forma, não é, Natália? Só como pão de forma. Mas dizer que eu não comi. Teve um tempo desse atrás aí, eu comi um pão de sal, que foi até o pastor Mota uma vez que passou, não foi? Que ele estava vindo lá do Bira, que é o dono daqui, da padaria dele, e aí o pastor trouxe de lá. Mas o pastor fala tão bem de lá, da padaria, né? Diz que até os funcionários, o pessoal que come lá, o padeiro come, o Viraciano e a Adriana são pessoas de Deus e tal, aí eu comi, mas mesmo assim eu comi com uma alegria, eu falei, caraca, tem pouco eu não como pão de sal. Fiquei comigo com uma alegria, com vontade mesmo. Tinha muitos anos que eu não comia, mas eu não como mais, porque é confiança. Mosca, talvez se for comprar um pão doce, aí estou lá escolhendo, né, recheio e tal, ainda tem feito frasquinho. Daqui a pouco estou vendo aquele preto dentro do frasquinho, uma mosca. Tu vai escolher na vitrine das caras assim, tu vê mosca. A mosca pousando, a mosca caída. Um dia desse aconteceu isso, vou comprar um queijo, aí desisti. Aí a minha nora, o que foi? Foi uma mosca dormindo aqui no meio dos queijos. Não, irmão, pode. Oi? É muito difícil achar um lugar com higiene para você comer. E sei lá o que eles fazem, ali o bacon cai no chão, ele balança, lava lá, bota no teu hambúrguer. Eu não estou vendo, entendeu? Tu acha que é um bacon daquele grandão no chão, eu não quero levar prejuízo, jogar o bacon fora. Ninguém está vendo, irmão. Lava lá, joga no teu hambúrguer lá e você... Irmão, faz seu hambúrguer em casa, irmão. Compra lá uma carne moída lá, ó, faz aquele bifinho, sabe? De carne moída frita, bem fritinho, bota lá no pão lá, monta seu hambúrguer em casa, bota uma rodelinha de queijo, uma de presunto, é melhor. Pelo menos você está vendo o que você está fazendo. Você está vendo o que você está comendo. Eu estou muito enjoada agora para comer coisa na rua por causa disso. Já me decepcionei muito. Tinha um lugar que era tão limpinho. Aqui eu posso comer à vontade. Quando for um dia, não, tá? Você não estava lá comendo, aí eu fiquei assim meio sem graça, mas acho que foi, mas tá tudo bem. Olha, um cabelo no seu carro. Aí eu voltei lá calminho assim, olha. A senhora pode, por favor, trocar esse salgado para mim? Eu ainda troquei, esse outro nem trocava, porque se aquele aí estava com o cabelo, o outro ele estava bem, sei lá. Eu falei que os olhos nele, eu estava com fome, no coração no centro, vou tentar comer outro. E mesmo assim eu comi desconfiada, eu tirando os pedacinhos. A senhora pode trocar esse salgado para mim? Ah, mas a senhora já mexeu no salgado, vai trocar por quê? Eu falei, com o cabelo aí em cima, aí, senhora. Aí ela olhou assim, ai meu Deus. Desculpa, senhora, eu vou falar com ele lá dentro. Ele levou o salgado com cabelo muito lá pra dentro. E me deu um monte de salgado. Coisa séria. Ah, não, eu não tô. É eu, Igor. A gente quase não tava. A gente comia muito negócio, não tá comendo mais não. Agora a gente prefere fazer em casa. Até um cachorrinho quente. Teve um tempo atrás aí, eu não ando comendo muito mais salsicha, mas eu comprei uma linguicinha daquela defumada, fininha, e fizemos, não foi? Cachorro quente lá em casa, comprei um pãozinho, fiz um molho, aí sim a gente comeu, tudo limpinho, sabia o que estava fazendo, porque o negócio está sério. Hoje em dia, a higiene só Jesus. O Igor comia tanto açaí, eu gostava muito de açaí. Aí houve um comentário aí que estava botando papel higiênico no açaí, tu viu isso aí? Não viu nessa reportagem, saiu em todo lugar, dizendo que fizeram uma pesquisa lá que eles estavam misturando papel higiênico no açaí. Para que eles falavam isso? Mas hoje em dia não tem mais nem alimento original. Não tem não. Nunca mais eu comi açaí. Não, eu não quero saber mais de açaí. Não. E o açaí antigamente, quando meu esposo, eu lembro quando começou o açaí. Quando começou a vender, no comecinho de tudo, ele era tão diferente. Era a polpazinha da fruta que eles pegavam
Meu marido tomava, eles batiam no liquidificador com suco de laranja, suco mesmo, original de laranja. Até na praça de Rio de Carro que eles faziam isso, assim que começou. Se você quisesse com banana, outras coisas, ele botava, mas meu marido tomava suco de laranja, suco mesmo. Ele ficava igual aquela vitamina grossa, aquilo ali era forte, tá? No comecinho de tudo. Aí agora, não é uma polpa de fruta, é igual um sorvete. Entendeu? Mudou, não é mais aquela vitamina. Aí a coisa assim, agora tem até na máquina, viu? Antes era tão saudável, que o açaí dizem que é forte, era aquela polpa mesmo, que eu vi o cara fazendo com o meu marido. Pegasse aquela polpa de fruta, botava no liquidificador, botava ali o suco de laranja, aí batia com aquela vitamina forte. Aí meu esposo sempre tomava uns copão ali quando ele saía do trabalho. Hoje em dia, saía com sorvete. Acabou o original do açaí. Vamos orar então no dia para a gente sair, em nome de Jesus, para a gente ficar aqui de madrugada. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por esse conselho, por essa palavra, e em nome de Jesus eu estou abençoando cada pessoa, Pai. Que o Senhor dê sabedoria, direcionamento, visão espiritual, porque o Senhor falou assim, o filho sábio, ele alegra o coração do pai. O sábio, quando nós vamos na sua direção, o Senhor falou, né, para que a gente busque a sabedoria e siga. O sábio sabe a hora de falar, a hora de calar. O sábio sabe fazer as coisas em silêncio, em oração. O sábio sabe organizar a sua vida, o que vai fazer, o que deve fazer, o que não vai fazer. Pai, então o Senhor, em nome de Jesus, dirige essa pessoa com o teu Espírito Santo, que tudo na vida dela ela seja bem sucedida. No casamento, na prosperidade, na saúde, em todas as áreas, Pai. Elas venham ser muito abençoadas. Que nenhuma delas tome decisão antecipada, despreparada, venha se arrepender, nada disso. Mas que tudo eles sejam instruídos na sua palavra, para que tudo que eles fizerem venha ser bem sucedido. E tudo isso é para a sua glória em nome de Jesus. Eu paraliso toda a ação do mal e exijo que saia da vida de cada pessoa e nunca mais torne a voltar em nome de Jesus. É assim que eu abençoo para a glória do seu nome, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém? Inclusive, pessoal, eu estou aqui para falar de Jesus, não vou fazer propaganda não, tá? Mas é que tem me impressionado um pouquinho isso aí. Um lugarzinho que está muito bom de você comprar um alimentozinho é aquela fazendinha ali. Agora ela está funcionando de segunda a sábado, no almoço, né? E sábado ela está funcionando, acho que o dia todo. Almoço, lanche. Olha, eu vou te falar, não, tudo muito limpinho. E o almoço dele, vocês já compraram um almocinho lá? Não, vale a pena, hein, o almoço dele, não é? Tudo muito bem caprichado, tudo muito bem limpinho, a comida desse é boa. Muito bem feitinha. E eu recomendo. E eu não posso recomendar qualquer lugar, não gosto. Você é pastora, você recomenda? Ai, eu fui lá, entendeu? Não admiro muito, você era uma pastora, eu estou falando, entendeu? Depois as pessoas cobram da gente. Ela tinha uma peruca dentro daquele. Aí não, pô. Aí não. Não, mas ali o pessoal limpinho, o pessoal limpinho. Olha, eu vou te falar, a comida deles é muito boa, gente, muito boa, vale a pena. Feita com carinho mesmo. Glória a Deus. Oi? Sim, não, de vez em quando dá assim, de vez em quando eu compro um mocinho lá, não é sempre não, mas é boazinha a comida dele lá. E feita com carinho, você vê que o negócio é feito com carinho. E não é todo lugar hoje em dia que eu como, muito difícil. Eu não sou metida rica não, mas eu sou meio enjoada com a higiene, entendeu? Chegar no serviço com a coxinha lá comendo frango, não, para mim
mosca, ela defeca. E rápido. Entendeu? É o tempo que ela está ali, você deu uma mãozada não, mas ela já fez o que tinha que fazer, e agora? O problema é esse, entendeu? E o doutor da mosca é bicho, tu sabe disso? O doutor da mosca é bicho, por isso que eu sou meio guarda, não sou metida aí, não para me comer no lugar, ou eu ou a mosca, não dá para nós duas não. É só eu mesmo. Gente, vamos na paz do Senhor. Deus abençoe o pessoal do Face. Deus abençoe o pessoal do YouTube. Mãe, Deus abençoe a senhora, tá? Mandando um abraço para todos os aquarianos. Eu lembrei tanto da minha mãe agora. Minha mãe é muito limpinha, minha mãe. Eu acho que até puxei isso dela, porque a minha mãe é muito limpinha para as coisas. Oi? É. Ah, é? Rapaz, Deus abençoe.